Glória a Jesus. Vamos ler Filipenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. O Senhor Jesus deu uma lição muito grande para o mundo todo. Quando nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, e nele habita todo o poder, toda a plenitude de Deus, o esplendor da glória de Deus, todo o poder, toda a ciência, e Ele se faz comum de nós. O Senhor Jesus, sendo Ele o Criador, pelo seu poder de todas as coisas, Ele não volta atrás nas suas palavras, Ele não muda. Glória a Jesus. Tanto é que o diabo, quando o tenta, diz, né? A mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então, em algum momento, foi entregue aos anjos, criação, esse mundo material, e eles prevaricaram. O Senhor Jesus veio nos resgatar. O Senhor Jesus não roubou nada de ninguém. O Senhor Jesus não tomou nada de ninguém pelas armas da injustiça. O Senhor Jesus foi e pagou o preço que a lei pedia, dada pelos anjos. O Senhor Jesus veio e pagou essa lei. E colocou no nosso lugar, vendo a nossa incapacidade, vendo como nós éramos impotentes, e vencer aquilo que estava sobre nós. Uma autoridade muito grande que havia nos anjos, que ainda existe nesse mundo para aqueles que não estão em Cristo. Para quem está em Cristo, não. Para quem está em Cristo, estamos debaixo de todo o poder de Jesus, no céu e na terra. Mas aqueles que estão ainda em Cristo, vivem na misericórdia do Espírito Santo, e se não fosse assim, os demônios já teriam também feito tantas coisas como faziam no passado, destruindo, matando com as suas próprias mãos. Então, hoje nós temos a lição de Jesus, uma lição de humildade, uma lição de entrega, de humildade e caridade, né? Porque imagina só, se você pensar aqui numa empresa, não estou nem falando nada além disso, né? O dono da empresa, de vez em quando tem alguém que faz um teste, filma, põe na internet, né? O dono da empresa vai lá, se mistura no meio dos peão, vai lá entender qual é a dificuldade dos peão, ouvir a crítica, a reclamação, ver a dificuldade deles, conviver com eles, né? Tem que eles saibam. E bota ali um chapéu de operário. Já viram alguma coisa assim? Eu já vi também, né? Sempre que eu não vejo, mas eu já vi isso aí. E ele quer demonstrar ali alguma humildade, ali, se colocar no lugar. Irmãos, estamos falando do Criador do céu e da terra. E o Senhor Jesus, ele não veio, como algumas pessoas dizem, né? Ele veio sentir o que a gente sente para poder julgar a gente melhor. Já vi gente falar isso. Porque ele não sabia o que eu sentia na carne, então ele veio para saber. Ele veio para saber o que eu sentia. Irmãos, Jesus sabe de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo veio aqui desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo veio aniquilar o poder das trevas. Glória a Jesus. E aqueles que creem na sua palavra, que aceitam o seu convite, esses vão ser escolhidos, vão receber o Espírito Santo, vão entrar numa jornada com Jesus, para continuar a obra de Jesus. Então o Senhor Jesus nos chama, não somente para que nós venhamos nos arrepender. A primeira pregação é essa, arrependam-se, reconheçam seus erros. Não é verdade? Então a mensagem é essa, do arrependimento. Mas a mensagem de Jesus também é, ame o seu irmão como eu amei. A mensagem do Senhor Jesus é, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, a mensagem do Senhor Jesus para nós, que nós façamos o que Ele fez. E tendo todas as coisas, entregou para que aqueles que não têm vida e não têm salvação, tenham vida e tenham salvação. A mensagem do Evangelho é essa. Glória a Jesus. Então nós vamos ler alguns textos aqui de Filipenses. Os irmãos vão observar o entendimento do apóstolo Paulo para essa igreja. Verso 3, capítulo 1. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Então, os irmãos veem o apóstolo Paulo dizendo que existe uma ligação no coração dele com essa igreja. Quando ele ora, ele não deixa de lembrar dos irmãos, de interceder pelos irmãos. Os irmãos percebem que havia uma distância, havia uma dificuldade muito grande para eles se verem. Percebe pelas cartas, e muitas vezes ele diz assim, eu queria tanto estar aí, mas eu não posso, tenho sido impedido. Mas eu espero que eu seja livre da prisão e possa estar aí com vocês logo. Eu não pude ir, mas eu mandei fulano, eu mandei ciclano no meu lugar, para saber como vocês estão. Então a gente vê, através da vida do apóstolo Paulo, esse cuidado, esse amor com a igreja. Aí você pode falar assim, irmão, mas ele era um apóstolo Paulo. Mas quem foi que disse
Precisa ser apóstolo para amar e se preocupar com os irmãos. Cuidar dos irmãos. Então, a palavra não diz isso. Claro que existem ministérios, trabalho de cada um. Mas o amor é para todos, é o dom excelente, né? A palavra do evangelho ensina isso. Que é o dom que permanece para sempre. Buscai os melhores dons, né? Mas principalmente o da caridade, né? Caridade. O dom do amor de Cristo, o amor de Deus. Vamos pular aqui, irmãos, para o verso 12. Quero, irmãos, saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, que coisas que me aconteceram, né? Então, o apóstolo Paulo vai contar aqui que ele, antes de crer em Jesus, ele andava de ônibus, andava a pé, ou tinha uma bicicleta que vivia com pneu furado. E aí, as coisas que aconteceram é que ele foi promovido a patrão, que agora ele tinha cavalo, né? Agora ele tinha um cavalo, comprou a empresa do ônibus. Então, não é isso. Ele vai dizer que as coisas que aconteceram foram o quê? Prisões, tribulações. Então, é interessante isso, porque é só o evangelho. Até a chegada de Cristo, as pessoas só viam honra e glória na elevação do homem. Quando o homem era elevado, quando o homem era glorificado, quando o homem era exaltado, quando o homem vencia uma guerra. Não quando ele era preso pelo inimigo. Não quando ele era injustiçado pelo inimigo. Não, ele era maldito se ele estivesse nessa situação. Mas por que então que o apóstolo Paulo olha desse jeito para os problemas? Porque o objetivo dele é o objetivo de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele também era perseguido, mas ele estava olhando para o quê? Ele estava olhando para a exaltação dele naquele momento? Ele estava pensando naquele momento em ser recebido com abraço e com like pelos judeus? Não. Né? O Senhor Jesus, naquele momento, ele queria fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Abrir os olhos dos cegos. Levantar aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam presos por demônios, presos no próprio corpo, né? Leprosos, espiritualmente falando. Espiritualmente, ainda que ele tenha feito isso materialmente. Mas o Senhor Jesus veio fazer isso. E o Senhor Jesus disse, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que essas. Essas obras que eu estou dizendo, que testificam que eu estou no Pai e o Pai está em mim, essas aí, que são um testemunho, que são uma evidência de que o que eu falo é verdadeiro. Vocês vão fazer obras maiores, mas que obras são essas maiores? Porque o Senhor Jesus fazia obras materiais naquele momento. Aparentemente, aquilo ali era só uma cura de uma cegueira. Era só a cura de uma paraplegia. A pessoa estava paralítica, passava a andar. A pessoa estava leprosa, imunda, e tinha liberdade para viver de novo. Não como uma pessoa imunda, mas ela podia ser amada, abraçada, viver em sociedade. Então a palavra do Evangelho mostra o Senhor Jesus Cristo vivendo essa situação também por um outro prisma, né? De uma outra forma. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Então o Senhor Jesus deixou a glória dele, a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele sendo o verbo de Deus, a ação de Deus, ele fez como uma de suas criaturas. E não foi a melhor das suas criaturas, não. Foi aquela que transgrediu, foi aquela criatura que se tornou inimiga de Deus. Foi aquela criatura que queria ser igual a Deus. Que não queria não, quer até hoje. Que se idolatra, que se ama. Coloca seu eu e a sua vontade muitas vezes diante de Deus e fala, não, primeiro eu. Primeiro a minha vontade. Olha só como eu estou sofrendo, Senhor. Olha só como eu estou abatido. Olha só como eu estou mal. E eu não aguento mais. Se acontecer de novo, eu não volto mais para a igreja. E se acontecer de novo, eu não quero mais saber de nada. Eu vou viver a minha vida. As pessoas fazem isso. O Senhor Jesus não. Ele não devia nada para ninguém. O Senhor Jesus não devia nada para ninguém. Ele poderia ter destruído tudo. Ele vai destruir, mas ele deu uma chance. Ele derramou a sua graça. O Senhor Jesus Cristo nos amou e ele nos deu a graça. Graça maravilhosa. O seu sangue derramado. O seu perdão. O seu amor. Não é? Glória a Jesus. Então ele vai dizer, verso 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente sem... Então, se o irmão Paulo foi preso, foi chicoteado, apanhou de vara e louvou a Jesus, não desanimou, ponto de ser liberto com poder e com milagre da cadeia, então eu posso também, eu consigo. Ele está dizendo isso. Os irmãos foram animados na fé e no ânimo para continuar pregando sem medo. Porque um irmão, dois no caso, né, Paulo e Silas na prisão, resistiram ali, é um exemplo, né, é um exemplo de Paulo e Silas na prisão. Então,
outros irmãos também puderam ter mais confiança para pregar o evangelho. Então os irmãos percebem como que existe um corpo, não é uma pessoa, você não está sozinho. Muitas vezes a gente quer Jesus para salvar a nossa vida. Muitas vezes a gente quer Cristo por causa da vida eterna, da nossa vida eterna. E é muito bom. É o capacete da salvação. Lembrar da vida eterna, lembrar da salvação, lembrar do galardão, sim. Mas o propósito maior é viver a vida de Cristo. É não viver só para você. Você acha que você é um coitado, às vezes, pelas coisas que você tem vivido, as coisas que você queria ter, as dores que você sente. Mas a palavra hoje está te chamando para olhar além disso. E Jesus Cristo quer te usar. Sua vida, uma vida transformada, para ser uma luz nesse mundo. O sal da terra, luz do mundo. Né? E ele diz assim, verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que me importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer, ganho. Mas se o viver na carne me der fruto para a minha obra, eu não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Não é ser carnal, não. Eu queria mesmo, se eu pudesse escolher, ele está dizendo isso, se eu pudesse escolher, eu escolheria morrer, que é muito melhor estar com Cristo. Mas aí eu penso direitinho e penso assim, não, se eu ficar na carne, ou seja, se eu não morrer agora, eu vou dar fruto, eu vou trabalhar, Deus vai me usar para pregar o evangelho, Deus vai me usar para ser luz no mundo, sal da terra. Então eu prefiro ficar. Como se ele dissesse assim, olha, se eu pudesse escolher, eu ainda escolheria, né, pela razão, permanecer sofrendo mais um período de tempo, para que a obra de Jesus opere através da minha vida. É isso que ele está dizendo. Glória a Jesus. Verso 25. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não se acha o tal. Não é isso. Mas ele está dizendo algo, dizendo que o trabalho dele de ir até essa igreja e estar presente com eles, permanecer um período com eles, isso é muito bom. Ele sabia disso. Né? Ele tinha essa consciência. Então ele escreveu isso para esses irmãos. Então, se eu disser assim hoje, pode parecer talvez soberba, né? Ô irmãos, Santa Rita, olha só que bênção e que maravilha, né? Logo eu estarei aí convosco, para a vossa glória. O que é que está escrito aqui? Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha ida a vós. Né? Dá a impressão que eu sou fantástico. Mas ele não estava falando de si. Ele sabia que o poder de Deus agia nele, com sabedoria. Ele sabia que os irmãos precisavam de alguém cheio do Espírito para pregar a palavra. Né, irmãos? Então, glória a Jesus. O apóstolo Paulo trabalhou tanto, né? Que hoje nós estamos desfrutando tudo que ele escreveu, seja ele escrevendo com a própria mão, ou seja com um irmão, que muitas vezes, no dia de hoje, né, pode se achar às vezes pequeno. Ele só escrevia o que o apóstolo Paulo ditava. Mas se ele não escrevesse, o apóstolo Paulo não conseguiria. Ele tinha um problema na vista. Fica claro na leitura, né? Que ele tinha problema na vista. Tanto que ele encerra a carta, às vezes ele encerra, olha, veja que eu escrevi com as minhas mãos. Saudação final. Veja que com grandes letras eu vos escrevi. Né? Com a minha própria mão. Para vocês verem, olha, fui eu que escrevi, tá? Não é uma cópia de qualquer um, não. Fui eu que escrevi. Eu tô com um irmão fulano. E ele dava também testemunho dos irmãos, né? Ó, tô eu e Timóteo aqui. Tô eu, fulano e ciclano, né? Ou ele na assinatura, no fim da carta, ele também dizia, né? Vos saúdam, ciclano, beltrano. Né? Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de estar junto, de participar das aflições dos irmãos, de dar conselho, de corrigir. E isso tudo é obra do evangelho. Isso
tudo é o amor de Cristo em nossas vidas. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos pular aqui, vamos para o capítulo 2, verso 1, de Filipenses mesmo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Irmãos, o Senhor Jesus recebeu um nome. Lá em Hebreus diz que ele herdou um nome mais excelente, né, do que os anjos. Aqui ele recebeu o nome que é sobre todo, não tem outro nome que possa se comparar com o nome de Jesus. Glória a Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Então, o apóstolo Paulo, ele nesse momento ele faz os irmãos pensarem em Jesus. Pensem no Senhor Jesus, que não, sendo em forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez homem, é o que foi já dito aqui na pregação. Então, a mensagem do apóstolo Paulo é o que a gente está trazendo hoje aqui. Né? Nós nos colocarmos também para pensar nisso. Parar de pensar em nós mesmos. Eu tenho que ter compaixões, né? Afetos, é o que ele disse aqui. Pensando todos uma mesma coisa. O que é pensar todos uma mesma coisa? Preciso saber o que o irmão Jefferson está pensando, que problema que ele está sentindo no trabalho dele, as dificuldades dele, não é isso. Né? Mas todos têm que ter o mesmo objetivo. Todos têm que olhar para Jesus, todos têm que olhar para a salvação, todos têm que desejar o amor e a caridade de Cristo, não é? Uma vida de santificação. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar que eu sou útil para a igreja, eu faço falta e faço. Os irmãos fazem falta. Quando um irmão falta, quando um irmão não está aqui, o irmão faz falta. Até quando as crianças faltam. Faz muita falta. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, ontem não, terça, né? No caminho, o Lucas falou assim, vou ficar sozinho de novo, será? Eu falei, vai nada. Vai ter criança lá hoje, você vai ver. Né? E ficou super feliz. No outro culto também. Né? E quando não tem criança, ele fica triste, né? Eu não sei se os irmãos já sabem, mas o Lucas já ficou no som lá, algumas vezes. Santa Rita. Ele passou os slides do louvor. Ele tem o computador dele em casa, já sabe mexer no computador. Eu deixei no jeito lá o louvor para ele. Quando precisou, algumas vezes ele já fez isso. Então, às vezes, você vê, uma criança pequena, mas está ajudando já. Então, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Quando a gente tem tanta carência, faz diferença. E quando a gente estiver em abundância, faz diferença também. Então, muitas vezes, esse é o problema de uma igreja muito grande. Igrejas muito grandes, as pessoas não se conhecem muitas vezes. E acabam negligenciando umas às outras. Não cuida mais, não sabe o que a pessoa vive, se a pessoa está com problema ou não. De repente, essa cara feia aí é assim mesmo, né? A pessoa é muito séria. E na verdade não é, a pessoa está triste, está abatida. Você não convive com ela, não sabe o que ela está vivendo. Agora, se você vê um irmão todo dia, esse irmão não está bem hoje. Estou vendo que ele não está bem, o semblante dele está diferente. Às vezes você vai lá e... Ô irmã, conta para mim, o que está acontecendo? Né? E aí, comunica nas suas necessidades. Abre o coração para o outro. Aí tem oração, aí tem conselho, aí tem exortação, motivação, né? Sim, a palavra nos ensina. Então, irmão, nem sei onde eu parei. 15, né? Vamos ler o 14 de novo. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Como que resplandece um astro? Igual a lua, né? É um astro. Está lá no céu. A luz não é dela. Não é dela a luz. A luz da lua é a luz do sol, ela só reflete. Então o Senhor Jesus está dizendo para a gente, olha, não fiquem murmurando, reclamando,
Não, sejam irrepreensíveis, sérios, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, né? No meio de uma geração corrompida e perversa. Isso que é difícil. Viver no meio de gente corrompida e perversa e manter-se sem, como a palavra diz, né? Sem repreensão, né? Irrepreensíveis, sem culpa, inculpáveis. Por quê? Porque a corrupção, ela consome as pessoas. A corrupção do mundo, ela é como uma doença. A corrupção do mundo, pode ver, quem anda com gente que fala palavrão, vai falar palavrão. De vez em quando escapa um. A pessoa, oh, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Vai ver com quem você está andando. Com certeza está saindo palavrão, você está ouvindo palavrão. É como uma esponja, né? Vai absorvendo as coisas que estão ao redor. O cristão, ele tem que andar com cuidado, né? Para não absorver as coisas do mundo, a corrupção do mundo. Glória a Jesus. Verso 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão e nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Glória a Jesus. Ele está convidando os irmãos, né, à perseverança, a manter firme a fé que eles receberam, a vida em Cristo que eles receberam. Glórias a Jesus. Irmãos, aqui na sequência, vamos ler o verso, só para finalizar aqui esse capítulo, verso 25 em diante. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas. Então dá para entender, se Epafrodito foi enviado para suprir as necessidades de Paulo, né? Ó, vamos continuar lendo, verso 26. Porquanto tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que estivera doente. Então Epafrodito, por certo, foi enviado por eles para o apóstolo Paulo, para suprir as necessidades dele, e eles ficaram sabendo que ele estava doente, né? Que é o que ele está dizendo aqui. Verso 27. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Tá vendo? Então os irmãos percebem um cuidado, um carinho dentro da igreja, né? Olha, eu não posso ir, mas eu vou mandar Epafrodito de volta aí para vocês. Vocês olhar para ele, tocar, abraçar ele de novo e saber que ele está bem, né? Então não é hoje que você manda um WhatsApp e fica sabendo rapidinho o que está acontecendo, né? Na época não era assim. Então havia um cuidado, imagina o esforço, o deslocamento para chegar até aqui, né? O risco que eles não corriam. Glória a Jesus. Então, irmãos, é isso que a palavra nos ensina. A termos esse cuidado, né, irmãos? Verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Está vendo, irmãos? Então, ainda que ele estava muito doente, ele estava trabalhando, ele estava fazendo aquilo que ele aprendeu que era necessário fazer. E muitas vezes a gente, por pouca coisa, irmãos, a primeira coisa que a gente corta da nossa vida é a igreja. Por pouca coisa. Tem um monte de coisa que você pode abrir mão, mas você vai abrir da igreja. Vai parar de vir nos cultos, vai parar de fazer alguma coisa que aumenta a sua fé. É isso que acontece. Se precisa estudar, você vai estudar. Se precisa fazer um turno extra, você faz um turno extra. Se precisa fazer uma faxina para fora, ou se precisa fazer um bico, você faz. Você põe tudo na frente, né? O esforço máximo para adquirir as coisas. E para o evangelho, muitas vezes, não é assim. E a palavra não ensina isso. A gente que é enganado. Todos nós somos enganados, muitas vezes. E não pode ser assim, irmãos. Ah, eu fiquei fraco, eu errei. Ah, eu não tenho força de ir para a igreja. Não, é o contrário. Eu estou errado, eu estou fraco, eu estou em pecado às vezes. É para a igreja que eu vou, porque é lá que eu vou me fortalecer. É lá que eu vou buscar o conselho da palavra. É lá que o louvor vai me convencer, vai me fortalecer. É lá que eu vou confessar muitas vezes o pecado que eu não estou conseguindo confessar. A palavra vai me constranger. É lá que eu vou ver, nos olhos dos meus irmãos. Eu vou ver aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele senhor, aquela senhora que não perde culto. Eu vou olhar para mim e falar, meu Deus, o que você está fazendo ainda da sua vida? Que não mudou de atitude. Mas o diabo engana os irmãos. Os irmãos se afastam da igreja. Se afastam da igreja por muito pouco. Não pode ser assim, né? Nós temos que nos fortalecer, irmãos.
Esse aqui estava próximo da morte, verso 30. Porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte. Pela obra de Cristo. Então, por certo, ele se expôs nessa ida. Vai saber o que aconteceu. Se foi friagem que ele tomou, se ele andou descalço. Ele tomou água gelada, né, irmão Jefferson? E o que foi que aconteceu nessa jornada dele, que ele chegou próximo da morte? Ele chegou próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. E porque a gente não tem perseguição dos homens, a gente muitas vezes não vê. Porque o mundo espiritual é que luta. A gente quer olhar com os nossos olhos a luta, e a luta é no campo espiritual. Então hoje, você acha que você não é um Epafrodito. Você acha que você não é um apóstolo Paulo, porque você não apanhou de chicote ainda, porque você não tomou soco na cara, pedrada, até desmaiar. Aí você fala assim, eu não sofro o que o apóstolo Paulo sofreu. É diferente, a sua perseguição, a sua batalha é diferente no dia de hoje. Você está sofrendo batalha, você está sofrendo perseguição. O inimigo está lutando para te derrubar, para te fazer desistir. A todos nós. Você só não está vendo com o seu olho carnal, mas na vida espiritual, no mundo espiritual, os demônios estão furiosos para nos destruir. Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus. João 17, irmãos, vamos direto lá. Oração do Senhor Jesus, né? Verso 14, vamos abreviar aqui. Dei-lhes a sua palavra, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres. E que é isso que o Senhor Jesus está dizendo? Que você não tenha dificuldade financeira? Que você não fique doente? Que você não tenha perseguições? Que você não tenha solidão? Que você não sinta saudade? Que você não sinta medo? Que você não passe por nenhuma privação? Será que é isso que o Senhor Jesus está dizendo? Na oração dele? Glória a Jesus. Verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a... Engraçado, né? A tua palavra é a verdade. A palavra que eu prego não é minha, mas do Pai. Eu não consigo fugir da verdade, né? Quis dizer da revelação, né? A revelação. E Jesus trouxe a palavra do Pai, e é a palavra de Jesus que é a palavra do Pai, não é a Bíblia inteira, né? Contém no Velho Testamento profecias que apontavam para Jesus. As coisas que aconteceram no Velho Testamento fazem parte, sim, e é tudo verdade, e nós precisamos de todo o Evangelho e de toda a Bíblia como base para a nossa fé. Mas a nossa fé está no Evangelho, né? Então eu consigo ver lá atrás muitas coisas que aconteceram para que a palavra da fé, que está no Novo Testamento, venha a ser fortalecida na minha mente, né? Porque nem faria sentido só o Evangelho se eu não soubesse do que Jesus Cristo me libertou, do que o Senhor Jesus Cristo me salvou, o que foi que me condenou, quem é que me acusava de noite, quem era o adversário, não é? Se Jesus é verdadeiro, quem que era o falso? Se Deus se revelou em Cristo, quem se revelou antes de Cristo? Então, sem o Velho Testamento não dá para saber, né? Então, voltando aqui agora para o nosso tema, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 17. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei? Então, assim como Jesus veio ao mundo, eu os enviei? Então, Jesus está dizendo. Então, a minha missão é a missão deles. Eu vim para morrer por aqueles que estavam perdidos. Eles vão morrer por aqueles que estavam perdidos. Eu amei com o amor do Pai, e eles vão amar com o amor do Pai. Por isso que ele fala, né? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, os irmãos percebem, a mensagem do Evangelho, ela se encontra, né? Vários textos. Verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Então, você também se santifica pelo seu irmão. E é uma verdade. O seu testemunho constrange o seu irmão, que está com um testemunho ruim. Se ele andar em sinceridade, ele vai olhar para você e vai se fortalecer para vencer as tentações. Vai falar, o meu irmão consegue, por que eu não consigo? O meu irmão se esforça e eu estou negligente, não posso seguir desse jeito. E aí você se fortalece. A palavra nos ensina assim. Glória a Jesus. E verso 20, olha que coisa linda. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos concluir, irmãos? Em nome de Jesus? Vamos concluir Mateus 25. Glória a Jesus. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier sua glória
e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade eu vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, ele está falando de irmãos aqui, ele não está falando do mundo inteiro, não. Aqui ele já tinha separado já o mundo daqueles que foram escolhidos. E apontou para os escolhidos: ó, vocês fizeram por esses. Não é? Vocês amaram aqueles que eu escolhi, os seus irmãos, vocês fizeram para mim. Cuidado que vocês têm com a igreja, o amor que vocês têm pela igreja, é como se vocês amassem a mim. Quando Saulo perseguia os cristãos, o Senhor apareceu para ele no caminho, ele falou: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja. Saulo estava carregando, arrastado as mulheres, os homens, mandando eles para a prisão, forçando eles a blasfemar. E o Senhor Jesus disse: Você está me perseguindo, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a palavra diz que nós temos que viver uns pelos outros. O amor de Cristo tem que estar em nós. Glória a Jesus. E eu preciso olhar muito mais para os meus irmãos do que para mim mesmo. Eu tenho que olhar com a compaixão de Cristo também pelos pecadores. Por aqueles que você vai encontrar na sua jornada. Olhar para eles e saber, é assim porque não tem Jesus. É assim porque está em trevas. E vai ver em mim, de alguma maneira, a luz de Cristo. Você vai ter uma oportunidade na sua vida de falar de Jesus. Trazer as pessoas para ouvir a palavra. Se você não sabe pregar, vai ser desse jeito. Não é? Vai ser pelo seu testemunho de vida. E aí acontece o contrário também. Não é? Então dirá também, verso 41. Aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus... Tá vendo? Preparado para quem? Deus preparou o inferno, lago de fogo para homens? A vontade de Deus é que todo homem se salve e venha ao conhecimento. A vontade de Deus é essa. O amor de Deus cabe todo mundo. Mas as pessoas não querem Jesus. Elas amam mais as trevas do que a luz. Então, o lago de fogo ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me visitastes. E enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade eu vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim, irão eles para o tormento eterno, mas os justos, a vida eterna. Então o Senhor Jesus hoje está nos chamando para a vida eterna, mais uma vez. Nos convencendo, nos animando, a amar os irmãos, a amar Jesus, o corpo de Cristo, a viver muito mais, mas muito, muito, muito mais pelo teu irmão do que por você mesmo. Né? Você também é importante e os irmãos te amam, nós todos nos amamos e o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Bem, irmãos? Vamos ficar firmes, vamos nos esforçar, a palavra nos ensina assim, né? E devemos empregar força, em nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos?